Bom dia, abençoadas! Vamos aí iniciar a nossa semana daquele jeito maravilhoso, cheio da presença do Senhor. Já vou pedir para você pegar a sua Bíblia, já pegar seu cafezinho, seu chá. Tenha o seu tempo aí com o Senhor, senta à mesa com Ele, que Ele tem um derramar para a sua vida, amém? Então vamos lá. Hoje o Senhor entregou Provérbios 18, do 20 ao 21. E existirão algumas palavras que sim, elas irão se repetir, mas eu acredito que o Senhor ele dá ênfase em muitas coisas. E aqui hoje nós já falamos um pouco sobre o cuidado com as palavras que a gente precisa ter, mas eu creio que o Senhor ele deseja enfatizar cada dia mais para que a gente seja alinhada mesmo com aquilo que ele deseja para a nossa vida, alinhada como filhas de verdade. Filhas são aquelas que andam no espírito e não pela carne. Então, cada dia que a gente estiver mais alinhado com o Senhor, cada dia que nós estivermos andando pelo espírito e não pelas nossas vontades, nós vamos estar aí mais próximas do Senhor, né? Vamos ser aí consideradas filhas mesmo, filhas herdeiras, né? Do Pai. Então, vamos lá. Começa assim. Já separa aí Provérbios 18, do 20 ao 21. E a palavra é a seguinte: as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Então vamos parar aqui nesses dois. Primeira coisa que a gente precisa entender: as palavras sábias são como uma boa refeição. São palavras que dão satisfação. E aí o que nós precisamos entender? Que a língua, ela pode trazer morte ou ela pode trazer vidas. Quais palavras têm saído da sua boca? Quais palavras têm saído da sua boca? Sabe o que é mais engraçado dentro das minhas aulas, né? Que eu estou fazendo algumas aulas online que é para poder colocar dentro, né, do curso que eu tenho. E essa semana exatamente eu trouxe sobre as palavras, né? Nós caminhamos por palavras. Ingrid, como assim? Sim, nós caminhamos por palavras que falam sobre nós, por palavras que nós ouvimos, são por palavras. Então, se eu caminho pelas palavras que o mundo fala sobre mim, por um exemplo, eu vou caminhar por palavras que muitas vezes não são tão boas, por palavras que talvez o meu pai falou sobre mim, por palavras que talvez a minha mãe falou sobre mim, de que eu não era boa o suficiente, talvez de que eu era burra, talvez de que eu não iria conseguir, de que eu não era amada, de que eu não era desejada. Talvez eu ouvi isso de alguém. Eu nunca quis ser mãe. Desculpa. Eu nunca quis ser mãe. Eu detesto esse menino, só faz coisa errada. Nossa, esse menino não entende nada do que eu falo. Sabe? Palavras que nós ouvimos e aí nós caminhamos por ela por muitos anos da nossa vida. E isso interfere em tudo na nossa vida. Quando nós estamos na vida adulta, interfere na forma como agimos com as pessoas, nos nossos relacionamentos. Se eu tenho medo, se eu não tenho. Se eu tenho travas emocionais ou não. Se eu tenho amarguras dentro do meu coração ou não. Agora, e se eu caminho pela palavra do Senhor? Como que vai ser? A palavra que o Senhor tem sobre nós são todas abençoadoras. Todas abençoadoras. Ele fala que você é preciosa, que você é amada, que você é desejada, que Ele te escolheu como filha. E aí, a minha pergunta para você é a seguinte. Primeiro, antes da gente até dar continuidade no texto, por qual palavra você caminha? Pelas palavras do mundo ou pelas palavras do Senhor?
isso daqui já vai falar sobre os frutos que você tem. Se você tem ira, se você tem falta de paciência, se você tem tristeza no seu coração, vai falar quais são as palavras que você caminha por elas. Agora, se você tem alegria, se você tem felicidade, se você tem amor, se você tem paciência, vai falar sobre os frutos de qual palavra você caminha. E aí agora, quais são as palavras que estão saindo da sua boca? Porque só sai da boca o que o coração está cheio. Só sai da sua boca o que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê? De mágoa? Ou de felicidade? Ou do Espírito Santo? Porque se o seu coração estiver cheio do Espírito Santo, vai sair palavras abençoadoras da sua vida, da sua boca. Agora, se você estiver proferindo palavras maldosas, ferindo outras pessoas, palavras amargas, palavras de ira, está mostrando o que tem dentro do seu coração. E aí você precisa entender, você precisa investigar, você precisa entender o porquê que você está andando pelas palavras do mundo e não as palavras que o Pai tem sobre a sua vida. E aí eu te falo, Ingrid, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Minha linda, pede para o Espírito Santo estar com você o tempo todo. Eu já levanto e já, Espírito Santo, que toda palavra que sair da minha boca hoje seja direcionada pelo Senhor, que nada e nenhuma palavra saia da minha boca, se for da minha carne. Já levanta falando isso para o Senhor todos os dias da sua vida. Para de destilar ódio na vida das pessoas. Para de ficar fofocando da vida das pessoas. Para de sentar com o amigo e sentar o pau no outro. Ficar falando mal do outro. Porque você viu, fulano fez isso, isso e isso. Ah, mas o fulano também fez isso, isso e isso. Para, controla sua língua. Controla sua boca. Vai lá e tá brigando, discutindo, vai lá e fere o esposo ou os filhos. Palavras amargas, palavras ruins. Vai lá e fala para o seu pai ou para sua mãe, também achando que você é melhor que tudo e que todos, e que você sabe mais porque você é mais estudada. Vai lá e fala, destilando ódio. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Elas podem matar, mas elas também podem trazer vida. Então, que as palavras que saiam da sua boca tragam vida para as pessoas. Quero te dizer que nós podemos dominar uma onça. Uma onça, ela é dominável. Mas a gente não consegue domar a nossa língua. Nós não conseguimos domar a nossa língua se não for o Espírito Santo. Se for você, na sua carne, você não consegue dominar a sua língua. Mas se o Espírito Santo estiver com você o tempo todo, ele te ajuda, ele te orienta. Na hora que vai sair qualquer palavra que seja ruim da sua boca, ele já traz um alerta. Tem, na sua mente, minha filha, cuidado com o que você vai falar. Querida, as palavras, elas são capazes de construir e de destruir. Ela é como uma faísca tão pequena. Se ela cair numa floresta, ela incendeia uma floresta inteira. E é assim a palavra. Então, cuidado com as palavras que saem da sua boca hoje. Tudo que sai da sua boca está dizendo e está mostrando as palavras que você está caminhando. Tudo que sai da sua boca está demonstrando o que tem dentro do seu coração. Não seja aquela mulher que é destruidora. Seja aquela mulher que abençoa, que constrói, que fala palavras de bênção para as pessoas. Se alegre
Que as palavras que saiam da sua boca saiam do seu coração, um coração cheio, amoroso. Não tem como sair palavras ruins, palavras amaldiçoadoras, palavras que entristecem, palavras que destroem. Então encha seu coração do Espírito Santo e peça para Ele todos os dias ao levantar: Senhor, que todas as palavras que saírem da minha boca hoje sejam direcionadas pelo Senhor, Pai. Que não sejam nenhuma da minha carne, das minhas emoções, das minhas vontades, da minha ira. Que o Senhor, Ele te direcione, que Ele te mostre verdadeiramente as palavras que você está caminhando. Mas que além disso, Ele possa sim te curar de toda amargura que está dentro do seu coração. Porque quando você está curada de toda amargura que está dentro do seu coração, você vai começar a caminhar pelas palavras do Senhor. Você vai começar a andar alinhada na posição que você tem de filha. E quando você assume essa posição, você vai estar resplandecendo, Senhor, em todas as suas ações. E uma delas vai ser na sua boca, a palavra que você proferir na vida de outras pessoas. Amém? Senhor, nesse momento eu venho aqui diante de Ti, Pai, pedir para que o Senhor ajude as minhas irmãs, Pai, a controlarem as suas línguas. Que o Senhor, Pai, coloque palavras de bênção na boca de cada uma delas. Se elas forem falar sobre o outro, Pai, que sejam palavras abençoadoras. Se elas forem falar sobre si mesma, Pai, que sejam palavras abençoadoras, que elas saibam abençoar a si mesma com palavras que o Senhor trouxe para a vida delas, que elas possam caminhar pelas palavras que o Senhor falou sobre elas, que elas são preciosas, que elas são amáveis, que elas são amadas, que elas são escolhidas pelo Senhor, Pai. Que elas possam caminhar sobre essas palavras que são verdades na vida delas. E que a partir disso, Pai, que elas também possam proferir palavras abençoadoras, palavras amáveis, palavras de alegria, palavras que constroem a vida de outras pessoas, Pai. Coloque as palavras certas na boca de cada uma delas, para que elas possam olhar o que tem verdadeiramente no coração delas, Pai, para que elas queiram e desejam mudança, Pai, para a vida delas, para que elas sintam sede e fome de Ti o tempo todo, e para que quanto mais elas caminhem pela Tua palavra, Pai, mais honrosas elas serão, mais palavras abençoadoras sairão de suas bocas, porque a filha que é semelhante ao Pai, ela não vai trazer coisas ruins, porque o Senhor não carrega nada do que é ruim. Tudo que é de bênção em nossas vidas é o Senhor que nos deu. Então que a gente possa caminhar por essas bênçãos, que a gente possa caminhar por essas palavras, que a gente possa caminhar pelo verdadeiro amor, Pai. Que o Senhor coloque as palavras certas na nossa boca. Que todas as vezes, Pai, que a gente for falar qualquer palavra que seja, que não estiver alinhada ao seu coração, Pai, que o Senhor nos dê um alerta, que o Espírito Santo de Deus nos alerta, trave a nossa boca, traga à nossa memória tudo que está sendo dito aqui, Pai. E que essas palavras, elas serão mudadas e transformadas em nome de Jesus. Nós seremos mulheres que irão abençoar e não destruir. Seremos mulheres que irão construir vidas a partir de tudo aquilo que sair da nossa boca, em nome de Jesus. Pai, eu já te agradeço por todas as vidas, todas as famílias, todos os filhos que serão transformados
a partir de todas as palavras, Pai, que serão proferidas sobre a vida dele. E nesse momento eu, como autoridade de filha que o Senhor me deu, quero trazer sim uma palavra abençoadora para a vida de cada uma das minhas irmãs, para que elas creiam, Pai, que elas creiam, Senhor, na tua palavra, na tua verdade. Que vocês consigam se enxergar filhas, que vocês consigam se enxergar amadas, porque o Senhor fala para a vida de vocês, para cada uma que está ouvindo esse áudio, que você é amada, que você foi desejada por Ele, que Ele desenhou você, que Ele já viu o seu futuro antes mesmo de você nascer, que Ele tem promessas sobre a sua vida, que você vai ter vida feliz, alegre em tudo que você fizer, que você é amada dEle, que você é amada dEle. Você é uma filha muito amada. Talvez o seu pai não tenha te dado esse amor, seu pai terreno, mas o Senhor quer te falar que Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai fazer maldade com você, Ele nunca vai te rejeitar, Ele nunca vai te abandonar. Ele está com você o tempo todo. E Ele te ama. E hoje Ele te chama para poder andar e caminhar sobre as palavras que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, que você possa caminhar pelas palavras do Pai para a sua vida. Amém, amém, amém. Um grande beijo para vocês. Que seu dia seja tremendo, cheio da presença do Pai. Que seja assim que você viva momentos extraordinários junto com Ele hoje na sua vida. Que você se sinta amada, que você se sinta protegida, que você se sinta querida e que você possa, tudo isso que está sendo colocado no seu coração, você transborde para o próximo através de palavras que você irá abençoar a vida do próximo. E o próximo pode ser seu filho, seu marido, sua chefe, sua vizinha, suas amigas, pessoas que talvez você nem conheça, mas que você, com o tamanho de alegria que você vai carregar a partir de hoje, você vai olhar para as pessoas e você vai falar sim, que elas são lindas, que elas são amadas, que elas são filhas do Pai, que elas são preciosas. Não apenas aquelas pessoas que você conhece, mas aquelas pessoas que o Senhor colocar no seu caminho. Um grande beijo para vocês.